Amados, como dito nessa oração inicial pelo pastor Ronaldo, o tema da ministração agora é como escolher e treinar os seus líderes. E os irmãos vão entender que cada uma das ministrações que vieram até esse momento foram complementando esta palavra que vai ser ministrada agora. A importância de você servir a obra de Deus, servir com alegria, servir ao Senhor com paixão no coração. A visão a qual a nossa igreja trabalha, que é a visão do MDA, e os testemunhos que ocasionaram, trabalhando nessa visão, como vocês puderam ver na pregação da Jaque. Qual a importância de honrar as autoridades, tanto para a sua vida física, espiritual, profissional e ministerial, a longevidade da sua vida e o sucesso quando honramos as nossas autoridades, andando em obediência. E também vimos agora a paixão por almas, o quão é importante também brotar dentro do nosso coração, tendo entendimento de que a seara no mundo ela é tão grande, e são poucos os ceifeiros. Precisamos de mais obreiros. E a igreja que está a serviço de Jesus Cristo, está a serviço dessa obra, ela precisa desses ceifeiros, ela precisa desses obreiros. Então, no final dessa ministração, a gente vai ter um minutinho de oração nesse sentido, de que você que ainda não é um líder de célula, você que está às vezes em treinamento, ou você que é um membro lá na sua célula, que brote no seu coração esse desejo de avançar, de aprender uma nova função na igreja e se tornar um líder de célula poderoso, usado na mão de Deus, uma ferramenta poderosa. Você que já é líder, de repente tem o interesse de ser um supervisor de células, de cuidar de uma rede de células. E assim por diante, nós que somos supervisores, que um dia a gente possa também arder no coração esse desejo de ser um pastor, não é verdade, pastor Ronaldo? E assim sucessivamente. Amém, queridos? Quero fazer uma pergunta para todos vocês, e aquele que quiser responder, pode responder. Qualquer pessoa pode ser um líder? O que vocês acham? Sim, qualquer um. Todo mundo? Já ouvi falar um não aí, hein? Todo mundo pode? Até o Paulinho pode ser um líder? Ai, a resposta a essa pergunta é sim e não. Quem respondeu sim está certo, quem respondeu não também está certo. Sim, porque a Bíblia afirma que se alguém deseja ser bispo ou líder, vamos falar assim, deseja uma nobre função. E não, porque para ser líder é necessário que a pessoa tenha certas características mínimas. Deus acusou o povo de Israel no Antigo Testamento. Vocês, olha o que diz a palavra, vocês instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Olha o que Deus falou para o seu povo. Essa passagem, para os irmãos que estão anotando, aqueles que estão anotando, para ficar um pouquinho mais ágil, eu te passo a menção bíblica que vocês anotam, tá? Esta última fala minha, Oséias 8, versículo 4, tá bom? E agora, para a gente usar como base dessa ministração, abram comigo suas escrituras, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, para a gente usar como base. 1 Timóteo, capítulo 3, 1. Enquanto os irmãos estão abrindo as escrituras, já também saliento aqui a importância daqueles que estão anotando, anota pelo menos os tópicos que eu vou mencionar agora, para vocês depois treinarem em casa e treinarem na célula de vocês. Vai ser uma bênção, vai ser muito importante. Vou passar a ler.
Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto, ou seja, pronto, preparado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo todos os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, ou seja, neófito, em algumas palavras, algumas traduções. Não pode ser novo convertido, para que não se ensorbebeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé, com a consciência limpa. Devem ser, primeiramente, experimentados, ou seja, vividos já nesse propósito ministerial. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos, as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Amém? Até aqui. Essa palavra, no meu entendimento, ela dá ali toda uma cartilha, todo o desenho de um perfil do que significa, do ponto de vista cristão, um líder para uma comunidade evangélica, Falando ali que a gente está falando aqui, a palavra usa a palavra homem, mas todos entenderam, São todos os obreiros, independente de ser homem ou mulher, independente do líder que seja. Se está falando bispo, se está falando diácono, vocês já entenderam, são líderes de célula. Para nós aqui, voltando para o nosso treinamento aqui. Então, o que acontece? Ali, a própria Bíblia, a própria palavra está nos ensinando, olha, que ele não seja um novo convertido, que ele já seja experimentado. Que ele não seja alguém que ainda está apegado com algumas coisas de costume da vida no mundo, da vida em pecado, daquela vida mundana que a pessoa levava, Apegado à ganância do dinheiro, Dinheiro desonesto, apegado ao vinho, bebidas. Às vezes a gente ouve relatos de irmãos que já estão uma certa caminhada na fé, mas ainda não receberam a libertação sobre o álcool ou sobre até o tabagismo, não é verdade? Eu já conheci pessoas que estavam já há alguns anos na igreja, mas ainda lutando ainda contra a questão do tabagismo, a questão do fumo, do cigarro. E, para honra e glória do Senhor Jesus, a maioria das pessoas que eu conheci alcançaram essa libertação. E a Bíblia continua falando, marido de uma só mulher, E de boa reputação, tanto para os de dentro de casa quanto para os de fora, Agora, eu quero dividir essa pregação, essa palavra, em duas etapas. Essa primeira etapa nós vamos falar só sobre como escolher o seu líder, como escolher. E na segunda etapa, como treinar. Que tipo de pessoa você deve escolher para treinar como líder? Que tipo de pessoa você investirá para multiplicar a célula?
Quem será o discípulo que você investirá mais tempo com o propósito de levantá-lo como líder? Essas são as perguntas chaves. Ó, vou falar de novo. Que tipo de pessoa você deve investir para multiplicar célula? Quem será o discípulo que você investirá mais tempo com o propósito de levá-lo ele um dia a ser um líder? Como que eu vou conseguir essas respostas? Enquanto eu estou aqui falando, memoriza você. Como que eu escolho? Como será? Será que ele deve ser alto em estatura, né, e uma boa postura, de falar bem, de andar bem, de ser alguém de destaque, né, na sociedade, de repente até alguém de família? Alguns pontos mais ou menos como foi escolhido o rei Saul, né? E ali Samuel olhando para ele, fala assim, ó, um senhor de postura, Deus ali o aprovou naquele momento, mas e nós meros carnais, como é que a gente escolhe uma pessoa? Como é que você chega à conclusão de que aquela pessoa é quem eu vou investir o meu tempo nele para um dia ele ser um líder de célula? E a primeira questão, que quem quiser anotar o tópico aí, significa assim: consiga essa resposta em oração. Essa é a primeira questão. Primeira, porque cada um de nós temos uma forma de pensar e uma forma de analisar os perfis das pessoas, e muitas vezes até uma coisa que eu vou falar aqui, mas talvez o nosso subconsciente acaba até julgando uma pessoa, tanto para uma coisa positiva quanto para uma coisa negativa. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa sabe falar em público, nossa, aquela pessoa não tem vergonha, né, de falar na rodinha da célula, aquela pessoa isso, aquilo, tal. E às vezes para Deus nada daquilo importa. Às vezes para Deus a pessoa contém características que são bem mais prejudiciais, que vão impedir um sucesso na liderança dessa pessoa. Às vezes a pessoa até quer que você invista esse tempo, mas será que a pessoa vai corresponder? Será que ela vai ter esse compromisso, não só de se encontrar com você para fazer o discipulado, mas depois adquirir a demanda que vai chegar para ela, a carga que vai chegar para ela, da responsabilidade de ser um líder, e ela vai tocar esse barco para frente? Será que vai? Então, continuamos. A Bíblia diz que naqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Essa passagem está em Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Lucas 6. Apenas depois de um longo período de oração, que na minha opinião foi além dessa noite, Jesus teve o discernimento de quem deveria escolher como líderes em treinamento. Então, olha para a gente ver como é que, na verdade, o que poderia ser complicado se torna até simples. Se o próprio Senhor Jesus, sendo quem Ele era, passou uma noite inteirinha em oração, e eu creio que pode ter sido até mais tempo, para poder escolher quem seria os seus discípulos, chamados posteriormente de apóstolos. Você imagina nós, meros mortais. Quanto tempo será que a gente deve orar, né, e perseverar nessa fé, nessa oração, para que Deus nos mostre, nos revele quem ali vai ter a incumbência de ser uma autoridade, de ser ali uma liderança sobre outras vidas, sobre uma cobertura sobre outras almas. Você entende a importância do trabalho que você está fazendo como um treinador de um novo líder? Você entende que você não está colocando ele para ser líder de uma barraca de pastel, que também é importante. Você não está colocando ele para ser líder de uma papelaria ali no balcão, um lugar que vai vender caderno, lápis e tirar xerox. Você não está colocando ele para ser líder dessas coisas. Você está colocando ele para ele ter uma liderança espiritual sobre almas. E aí envolve todo um contexto. Às vezes são pessoas casadas, pessoas solteiras. As casadas, têm família, vida conjugal, né? Filhos, e uma série de coisas que vão ser bem complexo ali na hora de estar ministrando na vida dessas pessoas. Precisa ser um líder
já experimentado, precisa ser alguém que não é novo convertido, alguém que já está numa certa caminhada na fé. Muitas vezes você vê uma pessoa indo bem, né? Porque chegou na igreja faz mais ou menos um ano, aí a pessoa já está firme na célula, já leva uma palavra de abertura, já leva uma palavra de oferta, foi para o encontro, e a pessoa está indo e a sua expectativa vai crescendo naquela pessoa. No ano seguinte, você já quer que essa pessoa já lidera e já discipula outras pessoas. E aí? O que você acha? Paulinho, você está falando que não é possível uma pessoa de um ano na igreja ser um líder de célula, ser um discipulador? Olha, da minha parte, eu não vou responder se seria possível ou não. Da minha parte, eu vou responder o que a pregação nos ensina, que foi o que o Senhor Jesus fez. Ele orou. Ele dobrou o seu joelho e orou. Então, muitas vezes, nós como líderes de célula, supervisores, pastores, nós criamos uma expectativa nas pessoas e acabam que por nossa ansiedade, às vezes, colocar ela na função errada, na hora errada. Entende? O quanto é importante? É natural a gente ter uma expectativa de ter muitos líderes, de formarem líderes, de fazer uma escola de líderes e de crescer, de passar de 15 células para 30. Mas para cada pessoa do nosso ministério, da nossa igreja, haverá um tempo certo, haverá um momento certo, haverá uma direção certa de Deus, haverá tudo. Tudo buscado em revelação, tudo buscado através da oração. Amém, irmãos? Vamos continuar, senão eu não termino. Pergunte sobre a fidelidade da pessoa. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: e as palavras que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar aos outros. Então, esse aqui é o tópico 2. Vou repetir para quem está anotando. Pergunte sobre a fidelidade da pessoa. Pergunte a ela nas pequenas coisas. Ela é fiel na programação da igreja? A pessoa que você está pensando aí, ou até já orando por ela, né? Presta bem atenção nessa parte, ela é muito importante. Olha só, essa pessoa ela é fiel nas programações da igreja? Nós temos o culto de ensino toda terça, as orações, de vez em quando até o Tadel, treinamento de líderes. Nós temos vigílias quinzenais aqui na igreja, nós temos uma série de programações, né? Nós temos esses eventos de ensino aqui na igreja também, essas palestras e muitas outras programações. E eu percebo, irmãos, longe de mim falar assim, nossa, eu acho que o Paulinho me cutucou, mas não é esse o intuito. Mas eu percebo que às vezes nós mesmos como líderes já sentimos uma deficiência, uma dificuldade de acompanhar a programação da igreja. Salvo aqueles que estudam, aqueles que trabalham em turnos, aqueles que estão com problema de saúde na família, problema de saúde em casa, problemas de saúde num filho pequeno. Existem muitos outros assuntos que são importantes e a gente tem o entendimento do que por que a pessoa não está na programação. Mas, tirando todos esses detalhes que eu acabei de te falar, se você não tem nenhum desses problemas que eu acabei de mencionar, por que será que não veio no culto de ensino? Por que será que não veio na vigília? Porque vai ser mais normal dizer, olha, realmente eu não estava afim de congregar, eu não estava afim de ir. Então nós como líderes, nós temos também essa incumbência de participar da programação da igreja para que sejamos o quê? Exemplos. E a palavra está falando aqui em Timóteo, que você tem que ser um exemplo para aqueles que você vão liderar. Muitas vezes eu que não participo de nenhuma programação da igreja, mas eu já sou um líder na igreja, eu tenho que me atentar para ver se a minha célula, então, vai sem que eu vá. Se eu tenho um líder de célula, eu posso facilmente ter um pensamento assim, olha, o meu líder de célula não frequenta culto de ensino nenhum, não frequenta o curso que o pastor Tiago faz, junto com o pastor Ronaldo, de teologia, não frequenta as vigílias, se tiver um culto de sábado também não frequenta. Eu acho que então eu não preciso, né? Se o meu líder não vai, eu acho que eu também não preciso ir. É muito perigoso isso.
para um ministério, para quem está à frente de um trabalho, para quem já está numa liderança, e você, que é um líder em treinamento, também vestir essa camisa, também realmente participar da programação da igreja e ser engajado, ser uma pessoa engajada, ser alguém que realmente vai se esforçar para receber cada vez mais o quê? O alimento. Se alimentar espiritualmente, se alimentar da palavra nas pregações, se alimentar também das orações, receber e fazer orações nas vigílias. Continuando. Será que essa pessoa, ela é fiel nas pequenas tarefas? Será que ela é fiel nas pequenas tarefas? Será que essa pessoa, ela tem algum problema sobre arrumar as cadeiras, ajudar na limpeza da casa, aonde foi ou vai ser realizada a célula? Será que essa pessoa, quando ela marca um compromisso, ela é fiel? O que mais? Será que essa pessoa é uma pessoa que chega no horário? Será que essa pessoa é uma pessoa que ela fica indo em programações de outras igrejas? Ou seja, ela vestiu realmente a camisa da igreja, né? Lembra do que eu falei da expectativa que a gente deposita em determinada pessoa. Às vezes a pessoa, ela ainda está de alguma forma no sentimento dela ligada a outra denominação. Pode acontecer isso. Eu gosto da fonte, mas eu também gosto de tal igreja. E a pessoa ainda está indo nas duas. E você já está ali louco para colocar a pessoa para liderar a célula, ou pelo menos colocar a pessoa em treinamento, né? Eu já vou investir tempo nessa pessoa para que ela seja um dia um líder de célula. Mas tem outros detalhes que a gente não pode esquecer. Que para você ser um líder de célula, além de tudo isso que foi mencionado aqui em 1 Timóteo capítulo 3, existe algo que é o seu compromisso, irmão. Existe algo que é o compromisso dessa pessoa. Por exemplo, você está fazendo uma célula, a pessoa sempre chega atrasada. Tem uma programação da igreja, também a pessoa sempre chega atrasada. Você pede para fazer as pequenas coisas não espirituais, né? Ajuda a arrumar a cadeira, ajuda a fazer um relatório, ajuda a fazer, né, uma organização da célula. A pessoa nunca está disposta. Então, como posso eu dedicar um tempo e dedicar, seja lá o que for necessário, para trazer uma pessoa para esse momento a ser um líder de célula? Não é o momento. A pessoa não está se dedicando, a pessoa realmente não está fluindo ali. Precisa ministrar mais na vida dela, precisa passar mais um tempo. De repente você está investindo aí né, o seu tempo, investindo as suas orações aí, de uma pessoa que está meio descompromissada. E aí fica bem complicado. Eu estava lendo essa parte do texto e eu me lembrei, e todos os irmãos vão saber, por exemplo, a parábola dos talentos, né? Lembra? Lá em Mateus 25, quando o patrão ele deu para 3 empregados ali uma quantidade de talentos segundo a capacidade de cada um. E o primeiro que recebeu 10, ele trabalhou, se tornou em 20, por exemplo. Aliás, o que ganhou 5, transformou em 10. O que ganhou 2, transformou em 4. E aquele último que ganhou 1 para cuidar, ele simplesmente enterrou o talento dele. Ele enterrou. E aí, quando o patrão chegou, aquele que foi fiel no pouco, né? O patrão colocou no muito. Segundo, aquele que foi fiel no pouco, o patrão colocou no muito. Entra comigo e regozija. Entra comigo e festeja. O patrão colocou no muito. E aquele que foi um servo negligente, o patrão chamou de preguiçoso e o despediu. Falou: você vai cair em trevas. Servo mau e negligente, diz a palavra do Senhor. Então, se a pessoa não está sendo fiel nem nas poucas coisas, nem nas pequenas coisas, como será fiel numa grande coisa, numa grande responsabilidade, que é ser um líder de célula? Vocês estão entendendo? A pessoa não consegue atingir essa fidelidade. E aí todo o seu projeto declina.
Muito importante atentar a essa parte. O 3, observe o seu testemunho. Nas listas de qualificações dos líderes descritas pelo apóstolo Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3, de 1 a 12, né? E também você pode acompanhar lá na carta a Tito, capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Sempre é salientado o bom testemunho. Aqui cabem algumas perguntas básicas. Meu pré-candidato, trata bem as pessoas da sua família? O que vocês acham? A pessoa que você escolheu para treinar e para liderar, ele é muito bem educado conosco, chega, beija e abraça, mas você já viu como é que ele trata a mãe dele, como é que trata o pai dele, como é que trata os filhos? Se ele é alguém aqui na nossa frente, dentro de casa, ele é um cavalo? Hã? Vocês já conheceram pessoas assim ou foi só eu que conheci? De repente a pessoa ela tem aqui um comportamento na nossa frente, diante de nós, na frente dos irmãos, mas de repente, ao seu meio familiar, trata as pessoas com muito desrespeito. Em alguma hora isso lá na frente vai ocasionar um problema seríssimo, colocando incumbências de liderança para essa pessoa. Essa pessoa tem suas finanças em dia? Ela dá um bom testemunho sobre a sua vida financeira? Como é que está a vida financeira dela? Ela é desregrada com a filha? Irmãos, não confunda o comportamento da pessoa com a vida financeira com, de repente, o desemprego, tá? Uma dificuldade que a pessoa está passando naquele momento, tá bom? Não é isso que está sendo ministrado. É que realmente tem pessoas que, mesmo tendo renda, elas não conseguem controlar as suas finanças. Ela tem um gasto excessivo e muitas das vezes com coisas supérfluas, muitas das vezes com coisas, como diz a palavra do Senhor, né? Porque vocês gastam dinheiro com aquilo que não é alimento, né? Se poupasse o seu dinheiro, poderiam comer coisas gostosas. Olha o que diz a Bíblia, que diz a palavra do Senhor. A pessoa, ela gosta de trabalhar? Tem mais essa também, hein? Como é que é o perfil da pessoa que você está pensando em treinar? A pessoa fala palavrão? A pessoa se comporta bem nas programações da igreja e da célula, ou seja, ela atrapalha os outros, ela fica atenta nas mensagens, ou ela só conversa quando chega na igreja? Chega na igreja, não para mais, um anda para cá, um anda para lá, e conversa com um e conversa com o outro, e o pastor pregando, e Deus falando através da vida do pastor, e a pessoa batendo papo com os outros por aí, entende? Então não é mais fácil. Como é que diz a gíria do pessoal aí, pastor? Compra um frango? Compra um frango, conversa em casa, irmão. Deus está falando. Quando Deus está falando, de repente tem uma mensagem direcionada para a sua vida, para a vida dessa pessoa, e de repente Deus quer te entregar algo que você não vai receber porque está disperso. Então essa pessoa talvez ela está passando por isso, né? Ela não consegue receber esse alimento espiritual. Como ela conseguiria então passar para frente aquilo que ela não recebeu? Entende? Então essa é mais uma questão acerca do comportamento da pessoa, né? Ela faz observações convenientes. O que as pessoas da família dela, os amigos mais próximos, ou seja, os que não são crentes, fala dessa pessoa? Falam bem, falam mal, falam, esse aí eu vejo que se converteu de verdade, Deus fez uma obra nele, ou fala que não, fala, esse aí está indo para a igreja, mas é de Ará, quem está enganando todo mundo, hein? Esse aí está indo para o culto aí com a Bíblia na mão aí, mas conheço bem a figura, hein? Isso aí não é crente coisa nenhuma, hein? Então tem essa também, às vezes a pessoa não consegue ser testemunho, não consegue, né, dar um bom testemunho, não consegue ter realmente essa fidelidade com Cristo, com Deus. E assim como foi na minha vida, foi na vida de muitos irmãos, né? Quando eu conhecia Jesus e permiti o Senhor Jesus e o Espírito Santo começar a me limpar, a trabalhar na minha vida, automaticamente, naturalmente, os testemunhos começaram a chegar. Eu tinha tios de outras denominações, de igrejas tradicionais, né? Igrejas mais tradicionais,
que eu com 3, 4 anos de convertido nem me davam a paz do Senhor, achava que eu não era crente. Falava assim, crentão de bermuda aí, camisa do Corinthians, rapaz, isso aí não é crente não. Então eu me cumprimentava assim, você está bem? Desse jeito, tudo bom? Você entende? Mas um certo dia eu tive uma oportunidade, né, de estar numa comunhão, de um jantar em família, alguma coisa assim, e devagarinho, né, respondendo as perguntas dos meus tios, né, eu consegui dar o testemunho da minha restauração familiar, restauração profissional, o aprendizado que eu tenho tido na visão do MDA e na igreja, o aprendizado que eu tenho tido com o meu discipulador, e por aí vai embora, por aí segue, por aí segue. Você entende? Então, muitas vezes a pessoa ela não consegue atingir esse testemunho e a gente está com uma expectativa de que ela já está preparada para ser um líder, ou pelo menos em treinamento. Então, a pessoa precisa ter a vida espiritual dela trabalhada, ela precisa ser trabalhada primeiro, para depois entrar nesse contexto de tomar conta de outras almas. Amém até aqui, irmãos? Vocês estão me entendendo? Deixa eu acelerar aqui a questão. Outra coisa, quarto, não tente forçar a barra. Esse é muito importante. Não tente forçar a barra. Uma das piores coisas a serem feitas é tentar forçar a pessoa a ser líder. Se você notar que a pessoa ainda não tem disposição, espere. Possivelmente ainda não chegou o tempo de Deus para a sua vida, no que diz respeito a liderar. Então essa é uma coisa assim muito difícil, sabe? Eu posso falar por experiência própria, eu já vi isso acontecer na nossa igreja, mas lá em 1900 e bolinha, quando era Fonte 1, separada da antiga Gileade também. E eu via que a liderança muitas vezes forçava a barra. A pessoa tinha uma certa característica, vamos falar. Eu vi alguém se tornar um supervisor de célula porque ele era gerente de RH. E eu cheguei naquela reunião, né, com esse jeitinho todo educado que os irmãos sabem que eu tenho. Que é isso? O que vocês estão fazendo? Eu vi um irmão ser também, vamos falar a palavra consagrado, para vocês entenderem, o supervisor, porque era um excelente co-líder na célula dele, mas o único probleminha é que a esposa dele não abençoava o ministério dele. A esposa dele falava assim, você tem que ir no culto de domingo, já tá bom. O resto aqui, nós tem que ir para casa dos nossos filhos, nós tem que ir para o shopping, nós tem que ir não sei aonde. Já é um outro problema, o seu cônjuge não abençoa o seu ministério. Como é que você se torna um líder, gente? Pelo amor de Deus. Se você é marido ou esposa e o seu cônjuge não está abençoando você ser um líder, espera, ora por ele. Vocês são uma só carne. Não dá para ter uma casa dividida. Porque uma casa subdividida, ela não resiste. Vamos continuar rapidamente aqui. Olha o que aconteceu aqui com um profeta chamado Isaías. Para Isaías, Deus perguntou: quem enviarei? Quem irá por nós? Então o profeta respondeu: eis-me aqui, envia-me. Então Deus diz: vá. Palavra em Isaías, capítulo 6, versículo 8 e 9. Só depois de se dispor é que Isaías pôde ir, e quantas foram as maravilhas que Deus usou através do profeta Isaías. Tópico 5, irmãos. Tópico 5. Tenho 5 minutos. Observe o tempo de conversão. Coloca na sua caderneta aí. Observe o tempo de conversão. Como nós já lemos toda essa passagem de Timóteo, nós não vamos ler de novo, mas eu vou mencionar para vocês aqui, Está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, onde a Bíblia afirma que o líder não pode ser um recém-convertido, para que não se ensorbebeça e caia na mesma condenação em que o diabo caiu. Um pouco mais adiante, em 1 Timóteo 3:10, está dito que o líder deve primeiramente ser o quê? Experimentado, como dito antes. Já tem uma vivência no evangelho, já tem uma certa experiência.
é difícil precisar. Experiência de quantos anos? De 3, de 4? É muito complicado precisar. Aí varia de pessoa para pessoa, de história para história. Mas eu volto naquele primeiro ensinamento. Ore a Deus. Deus vai mostrar se é o tempo certo ou não. Deixa Deus falar primeiro para depois você colocar em prática e consagrar a pessoa a ser um líder. Olha só, na questão de que ele tem que ser experimentado e na questão da soberba, o que essas palavras têm em comum? A Bíblia está salientando que o novo crente ainda não tem estrutura emocional e espiritual que precisa para um ministério. E sem essa da pessoa ser um novo convertido, numa semana e na outra já está liderando pessoas. Sem essa, entendeu? A pessoa tem que ter um preparo espiritual, um preparo emocional. Assim como eu já tinha falado. Ali tem famílias, mães, pais, casamento, vida conjugal numa célula. De repente, uma pessoa que está em tratamento de uma dependência química, né? Um dependente químico. De repente, uma pessoa que sofre problemas terríveis, espiritualmente falando, problemas de manifestação. E tudo isso que alguns dos nossos líderes já vivenciaram, já viram. Então, realmente precisa de ter uma vivência, de ser experimentado. Não pode ser um neófito, não pode ser um novo convertido. Amém? Terminei essa parte. Vou rapidamente falar a segunda para vocês. Então, como escolher um líder? Já falei 5 lições. E agora? Como que eu treino ele? Qual que é a pergunta? Após a escolha, quais são os passos que você deve dar para treinar o seu discípulo? Quais são os passos? Alguém sabe? Ué, ninguém sabe? ninguém ousa a responder algum passo ou é porque já deu muito sono? Vamos lá. No encontro semanal para o discipulado, tem um tempo para orar, um pelo outro, conversar sobre a vida do discípulo. Isso a irmã Jaqueline já estava falando aqui na pregação dela. Um outro tempo para estudar a Bíblia, um outro tempo para treinamento ministerial. Por exemplo, num dos discípulos, você pode tratar como seu discípulo sobre a necessidade de prestar atenção quando as pessoas estão falando, seja na célula, seja no aconselhamento ou em outro momento. Então, essa parte do ensino está falando da importância de você ter uma comunhão com o seu discípulo ou, ainda que ele não for um discípulo seu, que seja alguém em treinamento. Porque é nesse momento aonde você vai entender as dificuldades da pessoa e, de repente, a pessoa pode até abrir o coração dela acerca de um tratamento espiritual, emocional que ela precisa ser tratada e você ali, como um discipulador ou como um treinador, vai poder ajudar essa pessoa. Dito isso, essa pessoa estando preparada, estando tratada, já estando experimentada, ela vai ter condições de liderar uma casa, uma família, onde pode ter mais ou menos umas 15 pessoas. Logo, se eu sou discipulador de 3 discípulos e eles são ovelhas sadias, estão preparados para serem líderes de célula, já estão uma bênção. Em todos os quesitos que já foram ensinados aqui, fazendo uma matemática básica, de que cada célula tem uma média de 15 pessoas, então os meus discípulos estão cuidando de 45 pessoas. 3. Você imagina se os discípulos dos meus discípulos fizerem a mesma coisa? Vocês estão entendendo? Isso eu estou falando de reino, irmãos. Até parece que é como se fosse uma preocupação da igreja em números. Lógico, números é muito importante. O crescimento da igreja é muito importante, mas alicerçada em Cristo Jesus. Não adianta ter um crescimento inchado, não adianta ter um crescimento de qualquer forma, não adianta ter um crescimento embasado na ansiedade. Não adianta. A casa vai ruir. Se o alicerce não estiver na rocha, se não estiver em Cristo, vai ruir. Então, mesmo a gente
tirando o foco dessa questão de números para a igreja, eu preciso colocar o foco de números para o reino, irmãos. Porque esses 3 discípulos meus vão estar cuidando de 45 pessoas que, de repente, são novos convertidos e alguns nem foram convertidos ainda. Um exemplo disso sou eu. Eu creio que se não fosse eu ter me convertido numa igreja com a visão celular, talvez eu não teria permanecido na fé. Eu creio muito que não. Porque muitos dos meus parentes de igrejas tradicionais me tentaram levar para a igreja e eu fui resistente. A culpa foi minha, lógico, eu não fui. Mas eu me adaptei bem a esse modelo do MDA, ao discipulado em grupos, em pequenos grupos e também individual no 1 a 1. Foi só quando eu recebi esse tratamento, eu recebi esse cuidado do meu discipulador, que aí eu larguei o mundo de vez e engrenei. Mas até então, ali no meu começo, quando eu era neófito, havia uma grande chance de eu ter desviado na fé. Incentive o seu discípulo a ir aos treinamentos da igreja. Leve ele ao Tadel, leve ele aos seminários e congressos. Estou vendo alguns rostinhos aqui que ainda não são nem colíderes ainda, mas já estão aqui nesse treinamento. Isso é muito importante. O seu líder te convidou, o seu líder te incentivou, porque ele crê que amanhã você vai ser um líder poderoso, cuidando de muitas almas, ganhando almas para Jesus, fazendo crescer o reino de Deus. Faça algumas coisas comigo. Quarto, hein? Faça algumas coisas comigo. Num segundo momento, insira ele como seu ajudante. Os líderes já estão calejados nessa parte, né? Dá uma palavra ali, ensina a fazer uma palavra de oferta, ensina a fazer uma palavra de abertura, uma dinâmica. E você coloca ele ali como um ajudante, solicitando que faça algumas tarefas junto com você. E depois, no quinto tópico, faça todas as coisas sozinho. Sozinho. Por fim, coloque as responsabilidades sobre ele. É o momento de passar o bastão para a pessoa. E lembre-se, no entanto, que mesmo as responsabilidades já estejam sobre o seu discípulo, é importante que você esteja monitorando, a fim de que ele alcance uma excelência ministerial. Amém? Entenderam até aqui? Então vamos nos colocar de pé. Fazer uma oração. 43 já. Parar. Irmãos, a única coisa que eu quero falar para os irmãos é que durante todos esses anos eu venho fazendo esse trabalho celular, né, esse ministério celular na igreja, e eu vi muita coisa acontecer. Eu vi muita pessoa aceitando o Senhor Jesus, eu vi muitas pessoas sendo libertas de espíritos malignos, eu vi muitas pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, falando em línguas, eu vi muitas pessoas se tornando líderes de célula e supervisores. Eu mesmo formei alguns líderes no plural e alguns supervisores também no plural, formei alguns supervisores, mas a única coisa que eu quero deixar bem claro para os irmãos, essa honra não é minha, porque a palavra de Deus vai falar lá na carta aos Coríntios que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento tão somente veio de quem? Veio de Deus, o crescimento lhe veio do Senhor. Eu apenas não fui um pastor para essas pessoas, eu fui apenas um bom porteiro, apenas um obreiro. O bom pastor sempre foi o Senhor Jesus Cristo, sempre, sempre. A minha mentalidade não estava no número e no crescimento de células que eu tinha versus os meus amigos supervisores. Nossa, o Paulinho tem tantas células e o supervisor A ou B tem essas células. Não. A minha mentalidade sempre teve no reino, eu sempre segui para o alvo, para crescer o reino, porque assim como investiram tempo na minha vida, quando eu era do mundo, estava condenado a ir para o inferno, assim eu tenho feito esse trabalho por 18 anos, investindo meu tempo em pessoas. Se você falar para mim, Paulinho, Deus é poderoso, é Ele que vai fazer a obra. Amém, irmão. Mas o pastor Anderson pregou que ele precisa de ceifeiros. É você o ceifeiro. Deus é poderoso, mas o obreiro é você. E fazer obra é serviço. Ministério significa serviço. É você.
que vai ter que deixar aquele tempinho que você ia jogar bola, ou ia passear no parque com as crianças, ou ia assistir uma televisão com a família, para fazer um discipulado com alguém e tornar esse alguém mais firme na fé. Tornar esse alguém, de repente, um líder que vai cuidar de muitas almas, e assim por diante. Mas sem essa dedicação, sem essa entrega de você espiritualmente estar bem, espiritualmente estando na programação da igreja, cuidar de uma pessoa que vai pedir esse alimento para você, vai ser difícil, vai ser muito difícil. E você mesmo muitas vezes não vai ter tempo, você fala que está na correria, que não consegue se organizar, é muito compromisso, e você acaba que por não discipular ninguém. Eu nem sei quem recebe mais, viu, pastor Ronaldo? Se é o discípulo ou se é o discipulador. Porque cada vez que eu vou discipular um discípulo meu, Deus fala comigo de uma forma tão grandiosa e eu acabo saindo abençoado do discipulado. Eu que acabo saindo abençoado. Então, irmãos, não é por mim, é apesar de mim. Não é porque eu sou bom, eu não sou bom. Mas quem faz a obra é o Senhor. Por que Deus fez a obra então, Paulinho? Por que Deus te abençoou com multiplicação de células, implantação de igreja, formação de líderes e supervisores? Porque eu me doei a serviço do Senhor. Eu entreguei o meu tempo a Deus. Eu me entreguei para Deus me usar. É só isso. É só isso. Porque se falar se é bom ou ruim, eu sou péssimo. A minha carne é má, como diz a Bíblia, né? A minha natureza é má. Amém, queridos? Se coloque a serviço do Senhor, feche os teus olhos. Soberano Deus, Pai, Deus de amor e graça, nós queremos agora, Pai, clamar a Ti, Senhor Jesus, para que envie mais ceifeiros, Pai. Para que o nosso coração esteja voltado, ó Deus, a servir a Tua obra. Que o nosso coração esteja voltado, ó Senhor Jesus, a nos dedicar, a nos empenhar, a nos engajar mais pela Tua obra, Senhor. A nos entregar, Senhor, com um único propósito, que é o Teu propósito, ó Deus, estabelecer o Teu reino sobre essa terra e ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Almas incontáveis, como as estrelas dos céus e a areia do mar, almas incontáveis. Mas aqui está a Tua igreja recebendo esse treinamento, Senhor. Eu coloco todos os meus irmãos, a minha vida e todos os meus irmãos aqui nessa oração, para que venha arder no nosso coração essa questão de treinar os nossos liderados, de discipulá-los, formar mais líderes, abrir mais células, multiplicar mais células, abrir mais casas, ser um anfitrião de uma célula, pedir para que Deus toque o coração. Ei, Deus, abra uma célula na minha casa, eu abro as portas da minha casa, pode trazer as famílias aqui, eu vou receber bem. E o nosso Deus, que é poderoso e fiel, segundo o Teu Espírito Santo, arde essa vontade em servir a obra do Senhor em nossos corações, Pai. Assim eu entrego a cada líder que está aqui, a cada membro, eu entrego, Senhor, a cada colíder, a cada um dos membros da célula, a cada supervisor e pastor, todos em Tuas poderosas mãos, porque eu sei que o Senhor vai nos usar muito, Pai, desse treinamento em diante para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor.